renova se esperarmos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à casa, finalmente na casa. Que Deus abençoe grandiosamente a você. Estamos aqui na nossa casa, reunidos com alguns dos nossos irmãos, felizes e agradecidos por tudo aquilo que Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta celebração que Ele nos dá a oportunidade de vivermos juntos este tempo. Em tempos de pandemia, distanciamento, a máscara está aqui, né? Que não dá para cantar, falar com máscara e tudo, mas estamos aqui. Louvamos a Deus pela tua vida. Vai mandando esse link para todo mundo que você conhece. Pega o seu grupo de WhatsApp, mande para todo mundo. Está aqui as nossas redes sociais, a Casa ABC, o nosso canal do YouTube. Estamos exclusivamente no YouTube, mas você pode ficar sabendo de muito mais coisas também pela nossa fanpage lá do Facebook, a Casa ABC, assim como também o nosso @acasabc no Instagram. Diferente, né? Saudade daqui. Tá com saudade ou não tá, pessoal? Todo mundo aqui com saudade. Estamos em casa. Para nós é motivo sempre de alegria, podemos nos reunir. Estamos aqui ainda
nos adaptando a esta nova condição, a este novo momento, porque a igreja do Senhor não é este prédio, Deus não estava enclausurado aqui, nós somos a igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo. E para nós é sempre um motivo de alegria, todos os domingos e todos os dias podermos nos reunir em torno da palavra do Senhor, buscarmos a sua presença, vivermos muito mais aquilo que Ele tem guardado para cada um de nós. Convido a você que está nos assistindo a mandar esse link para todo mundo, chama todo mundo da sua casa, senta todo mundo aí no sofá, chama todo mundo, pegue a sua Bíblia em atitude de culto e vamos celebrar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar e clamar ao Senhor. Feche os teus olhos, coloque diante de Deus a sua vida. Esse é um momento especial. Não perca esse tempo, não deixe isso passar da sua vida, não deixe que de alguma forma, de alguma maneira, você entenda isso como sendo somente um programa que você assiste na televisão, mais um vídeo que você vê na internet. Aproveite isso, aproveite esse tempo para celebrar ao Senhor, para buscar a Deus, para colocar a tua vida em conexão direta com os céus, e que nós tenhamos mais um tempo proveitoso na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, então a gente deve se alegrar nele. Feche os teus olhos, clame diante do Senhor, coloque tua vida diante dele. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do teu nome. Nome precioso, nome bendito, nome santo, que nos tem sustentado de forma tão maravilhosa em todo o tempo. Temos sentido o Senhor conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que hoje nós temos de estarmos aqui reunidos juntamente com os nossos irmãos, bendizendo ao Senhor, adorando ao nosso Deus por aquilo que és. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de conduzirmos o teu nome em nossa vida, de sermos salvos, de sermos transformados a cada dia pelo teu Espírito Santo. Fala conosco nesse tempo, fala conosco neste culto, fala conosco nesse momento que separamos nesse dia para estarmos aqui. Que a tua palavra possa preencher os corações, que cada momento deste culto possa falar poderosamente a cada vida, a cada um dos meus irmãos que está nos assistindo, todos sejamos visitados pela presença desse Deus e tenhamos diante do Senhor a sua presença aqui conosco, falando poderosamente aos nossos corações. Acampa os teus anjos ao nosso redor e de tudo que fizermos, toma para ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Os irmãos aqui estão tentando aplaudir ao Senhor assim, porque a gente está aqui na igreja, a igreja vazia ainda, mas com todo o barulho, todo o eco ao Senhor. Vamos junto, vamos aplaudir todo mundo junto para sair? Vamos lá, vamos ver se sai. 1, 2, 3, vai! Aí você pensa, nossa, tá cheio de gente. Não tá não. Está todo mundo de máscara, todo mundo com álcool em gel, todo mundo com distanciamento, todo mundo aqui está besuntado de álcool em gel, todo mundo, as cadeiras aqui, não tem nem ninguém aqui, mas está todo mundo lá trabalhando, todo mundo que está trabalhando, todos nós aqui em distanciamento, mas estamos felizes e agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito. Vamos adorar a Deus? Vamos celebrar ao Senhor? Amém. Em todo tempo, vamos bendizer aquele que vive e reina eternamente. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor na tua casa. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando do teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.
glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei em caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ele é soberano, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Quem dizes que eu sou? Um homem miserável, um homem pecador, mas com a graça que me alcançou para andar hoje no caminho com você, meu irmão. Que Deus continue abençoando a tua vida. Aleluia. E que juntos continuamos perseverantes na palavra que o Senhor nos concede. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando sendo um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra
dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluias. Maravilha sabermos que somos aquilo que a palavra de Deus nos diz para ser. Somos aquilo que Deus determina que sejamos. Reconhecemos a soberania desse Deus, reconhecemos o quão maravilhoso Ele é e nos gloriamos em ter um Deus tão maravilhoso assim. Coloque diante do Senhor a tua casa, a tua família, coloque diante de Deus a tua vida, feche os teus olhos. Esse é um momento importante em que no nosso culto clamamos e apresentamos diante de Deus a nossa vida, nossos amados. Cremos em tudo aquilo que Deus é poderoso para fazer. Muitas são as demandas em nossos dias. Muitas vezes nós temos tantas situações que querem roubar a nossa paz, mas nós estamos firmados no Senhor. Coloque tua vida diante desse Deus. Feche os teus olhos aí na tua casa. Ore pela tua família, clame diante do Senhor. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de enfermidade, dias de luto, dias de sofrimento, muitas pessoas enfrentando o desemprego, muitas pessoas passando por tribulações na sua casa, na sua família, e nós precisamos clamar, interceder, buscar a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Sua casa, sua família, seja uma luz em meio à escuridão. Você seja uma luz em meio à escuridão. Sejamos todos nós abençoadores, que possamos mostrar para as pessoas a alegria de servir a um Deus tão maravilhoso como este. Feche os teus olhos aí, coloque diante do Senhor a tua casa e a tua família. Pai querido, nos reunimos aqui, Senhor, cantamos louvores ao teu nome. Nossa casa e nossa família também pertencem ao teu reino, pertencem da mesma forma, da mesma maneira ao teu domínio, domínio santo, domínio poderoso, que toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, nossa casa, nossa família nas tuas mãos, e faz com que nós possamos estar seguros, única e tão somente por confiarmos no Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos nos abrigar debaixo de tuas asas, de podermos estar sentindo esta segurança, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a um momento tão caótico que o mundo inteiro está vivendo. Nós cremos no Senhor, nós temos um Deus maravilhoso como tu, ó Pai, e nós te clamamos nesta hora, que o Senhor visite a vida de cada família que está nos assistindo, cada um das nossas casas, cada pessoa que vai ter acesso a este culto, a esta reunião, que o Senhor possa tocar as suas casas, suas famílias, tantas vidas, ó Deus, neste momento sofrendo, chorando, passando por lutas, passando por tribulações.
nós encontramos no Senhor o refúgio, nós encontramos no Senhor o socorro e te pedimos em nome de Jesus, vem Senhor a nosso socorro, vem Senhor e trabalha a nosso favor. Eu te peço, meu Deus, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais, que sejam cobertos, ó Deus, com o teu poder maravilhoso. Aquele que está nesta hora com familiares internados com o Covid-19, familiares internados por outras enfermidades, gente que está sofrendo com dores, Senhor, tu és poderoso para trazer restauração. A tua palavra nos diz isso, que ao crermos no Senhor nosso Deus, nós estaremos seguros. Senhor, põe a tua mão, Senhor, sobre estas vidas. Nós cremos, Senhor, cremos em ti, cremos na cura que o Senhor pode realizar poderosamente sobre cada vida. Cuida, Senhor, daqueles que estão em isolamento nos hospitais, em isolamento nas suas casas, pessoas que estão sofrendo, Senhor, chorando em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, tantas vidas passando pelo luto, tantas pessoas sofrendo, meu Deus, nas suas casas. Nós te clamamos por misericórdia. Tem poder, tu tens poder, ó Deus, para transformar todas as coisas. Colocamos diante de ti a nossa vida. Eu oro, ó Deus, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Oro, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos que aqui está. Oro, ó Deus, para aqueles que estão nos assistindo agora, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor os abençoe sobrenaturalmente em nome de Jesus. Cuida, meu Deus, dos desempregados. Cuida, meu Pai, em nome de Jesus. Continua, Senhor, com a tua mão, continua, Senhor, cuidando em nome de Jesus, pondo pão sobre a mesa. Tu és um Deus de provisão, tu és um Deus que não deixa faltar coisa grande nem pequena. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, para que uma porta excelente o Senhor possa abrir a vida de cada um deles, que uma porta excelente possa vir, Deus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a toda essa situação de pandemia, nós cremos no Senhor. Meu Pai, vem, Senhor, e visita sobrenaturalmente aqueles, ó Deus, que estão enlutados. Consola com teu Espírito Santo, conforta, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo Consolador, vem, ó Deus, e visita estas famílias. Nós clamamos, ó Deus, pela direção do teu Espírito. Diz a tua palavra que o coração do rei se inclina nas mãos do Senhor. Por isso nós oramos por todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade nesse país, do presidente aos governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, ao todo o legislativo, em todas as instâncias. Senhor Deus, que eles se curvem à tua vontade, que eles se inclinem a fazer somente aquilo que o Senhor ordenar e o Senhor permitir, que possam se lembrar que só estão ocupando este cargo por permissão exclusiva do Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia daqueles que usurpam do seu poder para oprimir o pobre, o carente, o necessitado, para se aproveitar. Tem misericórdia, converta-os, ó Deus, em nome de Jesus, que a sua igreja, que o seu povo possa continuar com voz profética, com voz que tem autoridade, que fala única e tão somente as palavras do Senhor, para trazer mudança a esta nação. Eu oro a Deus por cada membro desta igreja, cada um que tem caminhado conosco aqui na casa, cada vida, cada pessoa. Tu sabes, ó Deus, aqueles que têm dividido sua vida aqui, entregue os seus dons e talentos, aqueles, ó Deus, que têm investido dos seus recursos e colocado aqui, que o Senhor os abençoe, que eles continuem firmes na missão, que não retrocedam 1 milímetro sequer da tua vontade, mas permaneçam firmes, crendo no Senhor e vivendo a tua palavra. Nós abençoamos os teus servos. Obrigado a Deus por cada família que está nos assistindo agora, cada uma das famílias dos teus filhos que aqui estão, nós os abençoamos e declaramos em nome de Jesus, que
que todo esse tempo de pandemia, Senhor, possa, em nome de Jesus, acabar no tempo mais breve possível, que as vacinas que estão sendo testadas possam ter efetividade e possam realmente imunizar e proteger as pessoas. Mas muito antes do que todas essas coisas, muito antes do que todas essas soluções humanas, nós confiamos no Senhor e nós dependemos unicamente do nosso Deus. Por isso, ao Senhor entregamos cada momento de nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebramos ao Senhor e entregamos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Está aqui com a gente? Também estamos aqui celebrando ao nosso Deus. Uma palavra a todos nós. Nós estamos com 2 câmeras aqui hoje, um momento televisivo aqui da igreja. Estamos ali? Então muito bem, estamos ali. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Eu estou aqui já chegando perto, mas ele estava de máscara até agora. Fiquem com Deus. Pastor Amém. Orlando aqui falando conosco. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Nós estamos em culto ao Senhor e muito felizes porque estamos de volta nesse ambiente em que podemos adorar ao Senhor, podemos estar diante dEle juntos, e é para mim um grande privilégio poder servir ao Senhor, junto com os meus irmãos que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês, pela dedicação e pelo empenho. Eu vi, irmãos, quanto é difícil fazer isso aqui que eles estão fazendo, mas nós estamos louvando ao Senhor. E neste momento nós costumamos aqui lembrar, não é, do nosso compromisso com o Senhor, da nossa responsabilidade com relação a essa igreja local, que agora começa aos poucos voltar, e lembrar aos irmãos que não deixem de fazer aí as suas contribuições, as suas ofertas, entregar aí os seus dízimos, como de costume, não é? Ainda estamos, apesar de já estarmos aqui, não é, no prédio da igreja, mas estamos ainda em ambiente virtual com vocês aí em casa. Então, portanto, tem aí passando na tarja aí embaixo os dados da nossa conta, não é, o nosso CNPJ. Então você tem toda a liberdade de fazer aí a sua transferência, fazer a sua doação, contribuir com a sua parte. Apenas a sua parte, aquela que é da sua responsabilidade, aquele pouco que você devolve com generosidade, com, não é, habitualidade, para que esta igreja local tenha o suprimento e o mantimento necessário para que a gente consiga honrar os nossos compromissos. E nós contamos com vocês. Nós estamos agora, não é, nos preparando para enfrentarmos as nossas responsabilidades que vencem entre o dia 10 e o dia 20. E, portanto, precisamos, se você ainda não fez, não é, a sua oferta e costuma fazer nesse período, faça com alegria, faça com liberdade. Você que nos assiste, não fique constrangido, isso é um privilégio para os membros da Casa ABC. Contudo, lembre-se, você tem toda a liberdade também, se querendo, não é, dentro dessa liberdade, quiser fazer também uma doação, contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta para esta igreja local, faça isso com alegria. Eu tenho certeza que a obra de Deus, não é, vai ser fortalecida por esse teu ato e com certeza absoluta você já é abençoado. Amém? Eu quero deixar um texto bíblico com vocês que está em 2 Crônicas. Se você puder abrir aí na sua casa com a gente, está em 2 Crônicas 19. Eu vou ler aqui o verso 9, que diz o seguinte: e deu-lhes ordem, dizendo: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Josafá tinha aqui chegado ao reino, e ele estava ordenando juízes sobre a terra, gente, né, essas pessoas que iam julgar, não é, as causas do povo, as causas civis. E no verso 8, que antecede esse que eu acabei de ler, não é, Josafá traz alguns levitas para Jerusalém, para prepará-los para atuarem dessa mesma forma em Jerusalém. E no verso 6, vejam o que ele diz:
falando em fidelidade, ele disse o seguinte no verso 6: e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e Ele está convosco no julgamento. Ou seja, Deus está conosco quando a gente decide, quando a gente ordena alguma coisa, seja nas nossas vidas, seja com relação à vida do outro. Lembrando que a gente não julga e não faz as coisas, e não temos atitudes segundo aquilo que os homens dizem, mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ordena. As coisas de Deus é que são importantes, meus irmãos. E por que eu estou trazendo essa palavra e falando com vocês sobre isso? Rapidamente, para a gente entender. Você, lembre-se, ordene as coisas para a tua própria vida. Nós, quando falamos com o outro ou julgamos algo em relação ao nosso próximo, e nesse caso aqui, nós estamos falando daqueles que estão caminhando irremediavelmente para a perdição e precisam alcançar e precisam ter contato com esta palavra viva, esta palavra de Deus que transforma, que liberta, que traz para o Senhor, que liga de novo o homem a Deus. Por isso nós estamos falando de fidelidade, estamos falando desses que iam julgar as questões do povo, que a gente julgue o nosso próximo como alguém que precisa ser amado por nós, como alguém que precisa ser alcançado por nós, como alguém que precisa ser transformado pelo poder desta palavra de Deus que nós conhecemos e está dentro de nós. É isso que eu estou trazendo a vocês como uma parte do entendimento dessa palavra em 2 Crônicas, lembrando, se você for julgar o seu irmão, julgue pelo amor, ame o teu irmão, saiba que ele precisa alcançar salvação e alcançar o Senhor, como eu e você já alcançamos. Que Deus te abençoe, fique nessa paz e continue cultuando e louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Tchau, gente. Celebremos ao Senhor, cantemos, adoremos ao nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Diante de Ti, Senhor. Que bom estarmos mais um dia na casa do nosso Deus, que bom termos esse privilégio de nos reunirmos aqui em nome de Jesus. Oh, meus lindos, tinha um negócio de um óculos aqui, não tinha? Eu deixei ele por aqui, pega, filho, pega ali para nós, por favor. Isso, não, pessoal, eu já usei tanto esse óculos nas lives que acho que o pessoal não vai me reconhecer se eu não estiver com ele. Como se eu quisesse reconhecimento, né? Mas está tudo certo, graças a Deus. E é muito bom, irmãos. Estamos também tudo é uma readaptação, né? Tudo é novo, né? Isso aqui que eu ganhei da minha esposa, essa máscara nova aqui, tem que de máscara nova. E esse ar-condicionado, se alguém pudesse só, tem um pinguim passando de cachecol aqui. Nem ele aguentou esse frio todo. Que bom estarmos aqui, irmãos. Muito bom a gente poder entender o que diz a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus em nosso coração. É um trabalho, né? Fazer tudo isso aqui, nos readaptarmos a toda esta condição, a termos assim um envolvimento com as pessoas. Oh, Jesus amado, tem que fazer, irmãos, desculpe, eu sei que é feio, mas tem que fazer, porque não dá para fazer, né, com um negócio assim, sem olhar. Mas enquanto a gente está falando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Você que chegou agora, a nossa audiência rotativa, você que chegou agora, você que veio, essa aqui é a Casa ABC, Igreja Cristã. Estamos aqui reunidos e na nossa casa pela primeira vez. Ó, que bênção! Depois desse cento e quantos dias, galera? Mais de 100, né? 150 dias, né? Mais de 150 dias. Puxa vida, é verdade. A gente está aqui, entramos aqui hoje. O último evento que tivemos aqui na igreja, para você ter uma ideia, foi o evento de mulheres em março, né? O evento de mulheres em março, que foi uma grande bênção. Aliás, por que eu estou pregando com esse retorno aqui? Vocês também não sabem, né? Está só no fone, né? Está só aqui, né? Acho que eu vou tirar também, né, irmãos? Mas vocês estão me ouvindo, né? Então tá bom. A gente vai se acostumando, né? Oh, Jesus amado. Parecendo um Robocop aqui, tudo ligado. Oh, meu Deus. Isso aqui fica feio. Tudo no vídeo tem que ficar bonito. Muito bem, irmãos. Nós vamos nos adaptando aqui. Ai, meu Deus. Então, para você ter uma ideia, o último evento que nós tivemos aqui foi o de mulheres. E esse evento de mulheres foi uma grande bênção. E está ali ainda num dos quadros que a gente tem aqui, escrito ali e tal. A mulher virtuosa, é muito engraçado. 150 dias depois, a gente já teve, inclusive naquele dia, irmãos aqui com irmãs usando máscara.
por precaução, mas não sabíamos, obviamente, de tudo isso que iria acontecer, da revolução que isso ia acontecer no mundo todo. O mundo todo passou por essas transformações, o mundo inteiro passando por essas adaptações e pelas suas modificações. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. Continuamos firmes, continuamos crendo, continuamos com a nossa fé inabalável. Por isso que a gente tem falado aos domingos sobre o reino inabalável. E esta é a palavra que a gente tem hoje para poder trazer a todos vocês, a cada semana aprendendo um novo passo, a cada semana aprendendo a como nos posicionar como servos de Deus e a como a gente deve colocar a nossa vida à disposição do Senhor Jesus. Então, como você já sabe, roda a vinheta, reino inabalável. Não tem vinheta hoje? Ah, não veio no material lives? Tá aí sim. Não foi ensaiado isso. O pessoal acha que está ensaiando? Não está ensaiando não, está lá. Está aí? Se não está, mais para a direita. Aqui tá bom? Aqui tá bom? Então, vamos lá? Então abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 11. O pessoal vai colocar aqui, tudo vai sendo movimentado, tudo vai sendo trabalhado. Nós vamos falar hoje sobre aprender a confiar no reino do Senhor Jesus. Eu quero ratificar aqui, eu tenho feito essa série de ministrações sobre um livro do pastor John Piper chamado A Cruz e o Coronavírus. E ele fez uma analogia muito interessante para que nós pudéssemos aprender a lidar com os problemas da vida, a lidar com os infortúnios da vida. E a primeira coisa que a gente deve pensar é: será que Deus ficou surpreso com tudo isso que aconteceu no mundo? É obviamente que não, é claro que não, Deus não foi pego de surpresa de forma alguma. E a cada semana nós fomos aprendendo, nós fomos vivendo aquilo que significa você confiar no Senhor. As coisas podem mudar, o mundo pode mudar, a situação ao nosso redor pode ser abalada, mas Deus não é abalado por coisa alguma. E se nós estamos vivendo no reino dele, é nele que nós devemos confiar. Aprendendo a confiar é o tema de hoje, para que a gente entenda isso. Diz o texto de Efésios capítulo 1, verso 11, de que todas as coisas, conforme ele governa todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Eu estou olhando ali porque estou de volta aqui na casa, o nosso telão está ali, oh meu Deus do céu. Quando a gente abrir as nossas inscrições para os cultos presenciais, que aliás já fazendo um parêntese aqui, iremos abrir inscrições para os cultos presenciais, justamente para que você possa, para que nós tenhamos, possamos acomodar as pessoas dentre o número de cadeiras que nós temos aqui à disposição, né? A gente está com distanciamento, segundo todo o protocolo aqui, então o número é reduzido de pessoas. Então estaremos abrindo inscrições durante a semana, a nossa secretaria da casa vai entrar em contato com os membros da igreja, deixar todo mundo à vontade. Quem fizer a sua inscrição vai poder estar conosco aqui, mas é claro, já tirando, infelizmente, durante esse momento, ainda aqueles que estão com comorbidades, aqueles que estão pertencentes aos grupos de risco, né? A sua idade acima de 60 anos, de 9 até 9 anos também não pode vir. Então, existe uma série de restrições e a gente precisa adequar, e obviamente, toda essa situação.
Eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, e é muito interessante nós percebermos que as dificuldades que o mundo sempre teve, os problemas que o mundo sempre teve, nunca impediram o Evangelho de avançar, nunca impediram o Evangelho de continuar sendo, exercendo e atuando em meio às coisas. E a gente é assim, estamos nos adaptando, por isso que a gente se adaptou aqui a falar. Eu neste momento estou falando com uma câmera, né? Os irmãos estão olhando aqui, o pessoal que está trabalhando, eu estou falando com uma câmera, mas já na esperança de que quem está nos assistindo lá. E tudo isso, queridos, faz parte. Nós estamos nos adaptando. Você imagina que durante o período da perseguição, os irmãos saíram de suas casas, abandonaram suas famílias e saíram. E por onde eles saíram? Saíram pregando a palavra. E com isso a expansão do Evangelho continuou. E a gente vai parar por causa de uma pandemia? Nós ficaremos acuados, paralisados? Não, nós continuamos, porque nós pertencemos a um reino inabalável. E hoje a gente está falando aqui sobre aprender a confiar. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que nós temos muitas coisas a aprender com os propósitos de Deus. Nós temos muitas coisas ainda a desenvolver na nossa vida, na nossa fé. Porque o ser humano, ainda mais hoje no ambiente caótico e maluco da internet, todo mundo tem uma definição sobre tudo. Você já prestou atenção nisso? Que todo mundo sabe de tudo? Todo mundo tem uma consciência sobre todas as coisas? Sai um assunto, todo mundo tem opinião? Só que a palavra de Deus, ela nos fala para a gente aprender a confiar unicamente em Deus. Provérbios capítulo 28, no verso 26, diz que quem confia no próprio entendimento é tolo. Então preste atenção nessas coisas. Não estou dizendo aqui para você excluir o seu pensamento crítico, que aliás é uma das coisas que muitas vezes as pessoas imaginam, que todo cristão, que todo crente é meio tapadão, que não sabe das coisas, que vive no mundo da lua. Não, nós não vivemos no mundo da lua, nós vivemos no reino dos céus. Nós vivemos no reino soberano do Senhor, independentemente das verdades que as pessoas acham que são as certas, acham que são as principais, nós cremos no Senhor. A diferença é que nós enxergamos o mundo pelo viés espiritual, e é assim que deve ser a nossa vida. Provérbios, ainda no capítulo 3, no verso 5, ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então tome cuidado. Eu sei que a gente não deve desprezar, e obviamente não iremos de forma alguma desprezar o conhecimento humano, porque Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver o pensamento. Deus deu ao homem inteligência para que possa obter toda a solução para as situações ao seu redor. Mas Deus não está em silêncio. Deus não está quieto, Deus não está calado em relação ao que está acontecendo. Essa semana, falando até mesmo com um irmão, num aconselhamento, eu disse para ele: às vezes nós precisamos ficar muito atentos ao que Deus fala com o seu silêncio. Deus fala muita coisa quando Ele não fala. Ele diz muita coisa. Ele comunica muita coisa. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você sobre confiar em Deus, no reino inabalável do Senhor, nós continuamos confiando em Deus. Primeira coisa é a gente confiar nos inescrutáveis. Eu sei, essa palavra é meio difícil, mas você vai aprender mais uma, e eu também aprendi muito ao estudar esse texto aqui. Ver e apontar quão inescrutáveis são os seus caminhos. Claro, nós estamos falando sobre Romanos, capítulo 11, verso 33, é o texto que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Talvez você fale: nossa, é bem poético esse texto. Sim, mas muito mais do que poético, o que ele está dizendo aqui, primeira coisa,
é a riqueza do pensamento de Deus. E que nós, muitas vezes, o ser humano tem a mania de comparar o seu pensamento pequeno, falho, limitado, com Deus. Não, Deus deve estar fazendo isso, Deus deve estar fazendo aquilo. Não, Deus, a frase já começa errada. Eu acho, né? Eu acho, que é uma frase que a gente imagina na nossa cabeça, a gente constrói em nossa cabeça. Eu acho que Deus está fazendo isso. Não, o que esse texto aqui está nos dizendo, que há uma distância muito grande da nossa realidade com a realidade de Deus. Então não queira você olhar para os problemas da vida, para as lutas da vida, como a pandemia que todos nós estamos enfrentando, ou um desemprego, ou uma enfermidade, ou uma situação que esteja acontecendo com você, e compare o teu pensamento com o pensamento de Deus. Não, eu acho que Deus está fazendo isso, eu acho que Deus está... Não, calma, procure saber o que Ele quer. Então a gente precisa, em nome de Jesus... Quando Paulo escreveu isso, a gente precisa entender que quando Paulo escreveu isso, ele não estava dizendo, olha, fecha a sua Bíblia e crie o fantástico mundo de Bob, a sua própria realidade na cabeça. Não viva a sua própria realidade. Não, não é isso não. Pelo contrário, o que ele está dizendo é, investigue inescrutáveis, quando ele diz aqui, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis. Essa palavra inescrutável significa o que não se pode investigar, o que não se pode compreender, o que é incompreensível. Puxa vida, o pensamento de Deus é tão grande, é tão extenso, é tão profundo, que não dá para eu compreender de uma maneira direta, de uma maneira muito linear, como é o pensamento de muitas pessoas, que olham um pensamento muito claro, que muita gente imediatamente já fez uma ligação. Ah, está vendo? Está acontecendo isso? Tudo isso está acontecendo no mundo? Isso aqui é por causa disso e por causa daquilo. Calma, gente. Pesquise, ore, busque a Deus, vá atrás do pensamento do Senhor. Nós precisamos imaginar, quando os problemas acontecem ao nosso redor, quais são os propósitos de Deus? Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo nesta hora? Qual é a direção, Senhor? Em vez de nos desesperarmos, em vez de jogar tudo para o alto, quer saber? Deus também não liga para mim, Deus não está vendo o que eu estou sofrendo, Deus, o Senhor não está vendo a pandemia no mundo, Deus, o Senhor não está vendo quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão sofrendo. Deus está vendo tudo isso. É que você e eu, muitas vezes não enxergamos a extensão da grandiosidade do que Deus quer fazer. Nós, muitas vezes, não vemos isso. Paulo aborda essa inevitabilidade do sofrimento, ou seja, a condição inevitável que o sofrimento produz, lá em Romanos capítulo 5, verso 3 em diante, ele diz assim, Romanos 5, de 3 a 5, ele fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, enxergue nas tribulações, nos problemas, nos infortúnios da vida, nas coisas que nós não programamos, que não queremos passar, mas acontecem até com servos de Deus. O carro de crente também acaba a gasolina, também fura o pneu, batem no nosso carro, a gente bate no carro dos outros, porque vendem muitas vezes uma condição tão super, hiper, mega, o crente
que tem tudo, que pode tudo, que faz tudo, e parece que ele não tem problema, nem ruga nasce na sua testa, nem suar ele soa, porque ele é demais. E a vida não é assim. A nossa vida, ela tem coisas que são inevitáveis, mas quando você olha para Deus e pensa, puxa vida, eu não sei entender, é inescrutável, é incompreensível o que Deus quer fazer com isso, eu não entendo agora, eu não estou entendendo agora, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja falando, eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo, eu não sei por que meu marido falou que vai embora, eu não sei por que o chefe agora resolveu me dispensar, eu perdi o emprego, eu não sei por que eu peguei o Covid-19, eu não sei por que calma, lembre-se, nos gloriamos nas tribulações, não significa que estamos felizes, alegres, que legal, estou doente, não é isso não, significa que nós entendemos que Deus, se nós estamos nas mãos de Deus, se nós estamos sob os cuidados de Deus, nós confiamos no que Ele vai fazer. Aprender a confiar é isso, nos caminhos inescrutáveis, e permanecendo no Senhor. A tribulação, ela gera perseverança, fique firme, continue crendo. Perseverança produz experiência, eu aprendo com aquilo que eu já passei, você aprende com as situações difíceis da vida, talvez as decisões, ou melhor, as lutas e os problemas que você já teve até chegar o dia de hoje, produziram em você resistência, produziram em você experiência. Não existe, irmãos, falando para crentes aqui, não existe essa tal de unção de experiência, isso é balela, isso não existe. O Senhor vai te dar, o Senhor vai derramar a experiência sobre... Não tem isso, isso é balela, não caia nessa. Experiência nós só alcançamos vivendo, passando pelas coisas. E as coisas que elas, a gente pode ver isso claramente no livro de Jó. Jó no seu capítulo 42, todo mundo sabe de toda a história do Jó, todo mundo sabe tudo o que ele passou, tudo que ele enfrentou, e lá no capítulo 42 é quando ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Experiência, fruto de uma experiência, e a experiência ela deve produzir o quê? Esperança. Como assim, pastor? Pense comigo, quantas coisas Deus já te livrou? Lembra aí, rapidinho, faça um exercício rapidinho de lembrança aí, na sua memória, quantas coisas, quantos eventos, quantos fatos na sua vida que você pode dizer assim, não, isso aí foi Deus que interferiu, foi Deus que pôs a mão, porque se Deus não tivesse colocado a mão, eu não estava aqui para contar a história. Lembra aí, rapidinho. Só? Tem mais fatos? Tem mais? Aí você vai enchendo as mãos, né? De quantos fatos Deus foi pondo a mão, Deus foi fazendo, Deus foi livrando. Você falou, foi Deus. Não, isso aí foi Deus. Ou seja, se você tem essas experiências todas, então estas experiências todas devem produzir em você a esperança. Porque o mesmo Deus que te deu livramento em todas estas experiências, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então mantenha a mesma esperança nele. Confie nele. Se Deus já te livrou de acidentes, quem aqui já foi livre? Eu vou falar com a equipe aqui. Quem já foi livre de acidentes? Né? Quem já foi livre de enfermidades? Todo mundo, você fala, nossa, todo mundo e eu não. Então, quem já teve livramentos poderosos? Olha, irmãos, eu costumo brincar às vezes com alguns irmãos, né, trazendo essa coisa lúdica assim, da gente imaginar, né? Que um dia nós vamos chegar no céu e vai ter lá uma sessão de vídeo só dos livramentos, e a gente vai ver os anjos fazendo todo o malabarismo e a gente passando assim, e tudo acontecendo ao nosso redor, e o anjo livrando e tirando, porque é assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, é o que diz a palavra. Então, queridos,
todas essas experiências de lutas, de infortúnios, de problemas que tivemos, devem produzir em mim e em você uma esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Eu não sou decepcionado. Não, eu sei, Deus está comigo. Irmão, se a pior coisa, isso eu já estou dizendo a você que está nos assistindo agora, eu não sei se você está nos assistindo no hospital, eu não sei se você está assistindo vindo de um velório, eu não sei se você está nos assistindo vindo de uma série de lutas e problemas sequencialmente acontecendo na sua vida, mas a pior coisa nesta terra que a gente possa imaginar, a pior coisa que possa acontecer conosco seria o quê? A morte. Mas para o cristão, o que é a morte? Senão o grande encontro que teremos com o nosso Redentor. Entende? Que a partir do momento, do instante em que nos entregamos ao Senhor, em que nos entregamos a viver na dependência de Deus, que reconhecemos Jesus como Senhor em nossa vida, quando aprendemos a confiar em Deus, a pior coisa que pode nos acontecer é nos encontrar com Ele. Então não é a pior, é a melhor coisa que vai nos acontecer. Sim, não estamos aqui correndo para a morte, mas o próprio Paulo nos diz em outro texto que nós, todos os dias, a morte nos assedia. Todos os dias nós estamos sujeitos a acontecer. Eu sei, irmãos, quando acontece a gente nunca fica contente, nunca fica feliz. Não estou dizendo que a gente deve também achar e ficarmos alegres. Não, não é nada disso. A separação é algo muito doloroso, porém, ela não deve roubar a nossa esperança. Ela não deve roubar a nossa confiança. Ela não deve tirar de nós o sentimento daquilo que cremos em Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você sente o amor de Deus na sua vida? Puxa vida, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Estou no meio dessa tribulação aqui, bala perdida para tudo quanto é lado, eu passando no meio da provação, das lutas, fogo cruzado de problemas, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu aprendo a confiar ainda mais nele. Estou falando para você aprender a confiar no reino inabalável do Senhor. Aprenda a confiar. Deus não mudou, nós é que muitas vezes variamos em nossa fé. Eu sei, irmãos, tem dias que a gente acorda, que legal, hoje é o dia, essa semana, e vai acontecer. Aí tem dias que a gente acorda também, né? Igual o dia de hoje aqui, choveu bastante, está chovendo o dia inteiro, né? O dia inteiro meio nublado, o dia inteiro meio assim. E como é que a gente fica? Tem dia que a gente não está tão inspirado, mas é justamente aí que a gente precisa começar a entender. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. É por isso que a palavra de Deus diz o amor, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Talvez os problemas, o sofrimento que nós estamos vivendo, irmãos, não sei dizer, não tenho como taxativamente dizer para você, a pandemia aconteceu porque Deus quer mostrar isso. Não posso dizer isso. Os pensamentos do Senhor são inescrutáveis. Eu não sei o que Deus quer fazer. Mas o que Deus quer mostrar quando acontece um problemaço na nossa vida? Não sei se dizer, não temos resposta, mas eu sei que Deus, Ele tem um amor e um cuidado que vai muito mais além do que eu e você possamos imaginar em nossa cabeça. Aprenda que em meio a todas essas coisas, o reino inabalável do Senhor, Ele nos mostra a realidade, aponta para a realidade,
Eu sei, irmãos, a vida, ela é muito cruel. A vida, ela é muito difícil. Usar uma frase que meu filho usa sempre: a vida é muito dura. Quando ele pensa em acordar cedo, quando a gente pensa em pagar uma conta, quando a gente pensa em enfrentar um problema, a primeira coisa que vem é: a vida é muito dura. A realidade é assim, a realidade não tem... E eu quero que você entenda, a vida exige realidades difíceis. A vida exige isso. Deus e a palavra dele devem ser a realidade que nós imaginamos. Você deve imaginar que sob os teus pés está a rocha do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. Apontar a realidade, eu quero que você pense comigo, aprender a discernir o tempo. Lucas capítulo 12, 56 e 57, Jesus fala uma coisa muito interessante. Você gosta de ver a previsão do tempo? Vocês gostam de ver a previsão do tempo? Antes de sair de casa, quando vai programar uma viagem, né? Quando vai saber, agora existem uns programas muito interessantes que você pode programar a data e ele faz projeções, né, todas e tal. Você quer saber se vai chover em janeiro, você já pode saber. Na verdade é uma previsão. Mas olha que interessante que o Senhor fala assim: hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? O que ele está falando aqui? Que nós muitas vezes sabemos fazer a previsão do tempo. Eu sei que tem alguns irmãos que às vezes têm alguns irmãos têm alguma platina, alguma junta, fala: olha, sei lá, rapaz, o meu joelho aqui começou vai chover. Tem gente que é assim, né? Tem gente que sente isso, né? Alguém aqui na família tinha aquele galinho que quando ficava azul mudava o tempo? Ah lá, o irmão tinha lá, tá vendo? Não é, e era verdade? Funcionava mesmo? Ah, tá vendo? É um de porcelana assim, é porcelana? Português, né? É português assim, um galo assim. Aí quando ficava azul, vai chover, porque só olhar para o galo está todo azulado, vai chover. O que Jesus está dizendo é que nós muitas vezes, eu sei, a gente olha para o céu, vê lá muitas nuvens, chega de noite, se o céu está estrelado, no outro dia vai ter sol. A gente sabe mais ou menos como vai ser, a gente sabe discernir o tempo, faz a previsão do tempo, sabe quando vai chover, quando vai esfriar, quando vai... Né? Um beijo para o pessoal de Rio Grande da Serra, que lá sempre vai estar nublado, sempre, todo dia, sempre vai estar nublado. Estamos aqui na ABC, né, irmãos? Estou brincando com meus irmãos aqui. Mas o que ele diz assim, muitas vezes nós sabemos discernir todas essas coisas, mas a gente não sabe discernir a nossa época ao nosso redor. A gente não sabe enxergar Deus se movendo nas coisas. Irmãos, vocês não têm noção o quanto eu já respondi de pessoas que perguntaram: pastor, nós já estamos no fim dos tempos? Pastor, já tem o anticristo? Pastor, já aconteceu? Nós já estamos no meio do apocalipse. A irmã falou: o apocalipse vai acontecer, já está na época. Às vezes nós ficamos imaginando, a gente não sabe discernir a realidade. O que ele está dizendo aqui é que no reino inabalável do Senhor, a gente precisa aprender a confiar no que Deus irá fazer além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Aprender a ter mais fé em Deus. A gente precisa provar as Escrituras. A gente precisa ler, reter aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21 fala sobre isso. Da gente aprender a ler e no meio de todas as coisas, veja o que é bom. Veja o que Deus está querendo dizer, aprender a olhar para a realidade. E a grande realidade, queridos, é que tudo isso que nós estamos vivendo é fruto do pecado. Por que o mundo está desse jeito? Fruto do pecado. É uma ilustração do que o pecado é. A pandemia,
O coronavírus, uma doença que ninguém imaginava e que, falemos a verdade, ninguém estava preparado, nenhum país, nem os mais desenvolvidos, nem os mais economicamente fortes, ninguém estava preparado para isso acontecer. Ninguém ainda tem uma resposta taxativa, definitiva para dizer, a solução aconteceu, esta é a solução. Ninguém tem. Isso tudo. E eu gosto dessa analogia que o escritor, que o pastor John Piper faz aqui, e que eu fiz um extrato aqui para poder trazer nessa palavra, para incluir nessa palavra. É uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do pecado. Se nós imaginarmos, ao lendo as Escrituras, de que antes do pecado não havia enfermidades, antes do pecado o mundo era perfeito, era chamado de paraíso. Se antes do pecado não existia nada, depois do pecado vieram todas as outras coisas, e o que nós estamos vivendo é exatamente isso. O pecado é que traz a enfermidade, é o pecado que gera a morte, é o pecado que gera tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. As misérias globais, a devastação do ser humano, a devastação da natureza, tudo isso é fruto e resultado do pecado. Paulo resumiu em Romanos capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. O mundo está quebrado desde que o pecado entrou. O mundo está vivendo tudo isso. Deus fez com toda a sua beleza, com toda a sua perfeição, mas tudo isso foi quebrado por causa do pecado. Então, às vezes as pessoas não sabem discernir o tempo e ficam olhando e falando: Deus está de braço cruzado, Deus está vendo aí o mundo se acabar. Está todo mundo aí sofrendo, um monte de gente passando o que está passando e parece que Deus não está nem aí. Muito pelo contrário, o ser humano, no seu pedido de liberdade feito através da sua rebelião, na sua rebeldia contra a vontade de Deus, entrou o pecado, e nesse conjunto de pecado, nesse conjunto da sua liberdade, estava o pecado, e no pecado veio a morte. O que nós precisamos aprender é que o Senhor enviou Jesus Cristo para transformar todas as coisas. E se nós aprendermos a confiar no Senhor Jesus e resgatarmos a nossa vida, em meio às piores lutas e às piores dificuldades, o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Eu sei, queridos, arrependimento é a palavra que as pessoas menos pensam nos dias de hoje, porque ninguém quer se arrepender de nada, todo mundo quer continuar do jeito que está, meio que não admitindo os seus erros. E a palavra do Senhor, Ele falou muito mais de arrependimento. Jesus, nos evangelhos, Ele fala muito mais de arrependimento do que de amor. E eu sei que isso choca algumas pessoas, que mostram sempre o evangelho de uma maneira tão amorosa. Nesse momento corações estão aqui aparecendo e tal, a gente não vai fazer essa edição de vídeo não, né? Mas um evangelho cheio de love e nuvens e tal. O evangelho é amor, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor, Deus é amor, é o que diz o texto lá, João escreve, Deus é amor. Mas ele falou muito mais sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Arrependimento não é um remorso. Quando eu tenho receio daquilo que fiz, eu colocando a mão sobre o microfone, quando eu tenho receio daquilo que fiz, pelo contrário, é quando eu tenho uma mudança e uma transformação de mente, uma metanoia, uma mudança de vida. É isso que nós precisamos viver. Portanto, o meu chamado neste dia é dizendo para você: tenha no seu coração um sentimento de que no reino inabalável do Senhor
eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso mudar o meu coração. Ao invés de eu discernir o tempo e falar, olha, tudo de ruim que está acontecendo na minha vida, é porque Deus me odeia, é porque Deus não me ama, é porque Deus não quer. Não, pense, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso me achegar mais a Deus, e eu confio nos desígnios do Senhor. Eu confio nos desígnios do Senhor, eu confio no que Deus irá fazer, eu confio no que Deus graciosamente está fazendo, eu confio em muito mais do que Deus é poderoso para realizar em nossas vidas. Independentemente das tribulações e das situações contrárias à nossa vida, nós permaneceremos crendo. Confie em Deus, confie no Senhor, confie na sua palavra. Vivemos dias terríveis, em que as pessoas não estão confiando em mais nada, em mais ninguém. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão completamente desesperadas. Aprenda a confiar no reino de Deus, no reino inabalável do Senhor. Lute contra a sua incredulidade, lute contra a sua falta de fé, lute contra a sua postura, muitas vezes, de ser alguém que viva distante de Deus, e Deus quer estar tão perto de nós. Aprenda a confiar, aprenda a crer. Saiba que Deus já teve a solução para as nossas vidas, que é o arrependimento e a mudança de vida. No reino inabalável do Senhor, aprenda a se dedicar a esse Deus, a confiar e colocar o teu coração a esta palavra, a confiar em Deus com todas as suas forças. Quanto mais você crer em Deus, quanto mais você confiar no Senhor, quanto mais você se dedicar a Deus, muito mais na sua vida, no seu coração, você verá a ação do Senhor te protegendo, você verá a ação do Senhor te dando esperança, fazendo de você alguém que, mesmo com todas as coisas caindo, o mundo caindo ao seu redor, você sabe que há uma promessa do Senhor, que há um mover de Deus na sua direção, que há um cuidado do Senhor, e Ele não permitirá que coisa alguma aconteça com a sua vida, que coisa alguma aconteça sem que Ele tenha o controle total por sobre todas as coisas. Confie, entregue-se ao Senhor. O texto que nós falamos aqui, o texto de Romanos 5, aonde nós temos nele a esperança, temos nele a esperança que não nos deixa decepcionados, e o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Confie no Senhor com toda a sua vida, de todo o seu coração, creia em Deus e deposite nele a sua total esperança. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Aí na sua casa, onde você está nos assistindo, feche os teus olhos. Eu não sei como tudo isso que está acontecendo mexeu com a tua fé. Eu não sei como, de alguma maneira, isso possa ter te abalado. Famílias estão sendo abaladas, casamentos têm sido abalados, negócios, empresas, a visão de futuro de muita gente se perdeu, as pessoas não estão confiando em mais nada, todo mundo está abalado com tudo que está acontecendo. Eu te desafio a aprender a confiar no Senhor. Mesmo em meio a tudo pode cair, tudo pode ser abalado, confie no Senhor. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a depositar no Senhor a sua esperança. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de poder, a Tua palavra é alento ao nosso coração, a Tua palavra é fortaleza à nossa vida, e nós aqui, Senhor, clamamos que essa palavra possa fazer diferença nos corações.
Tu sabes, ó Deus, aqueles que têm chorado, têm sofrido, que têm sido abalados em sua vida, casamentos abalados, vida financeira abalada, muitas talvez até na sua fé, na sua confiança, foram abalados, ó Deus, por causa de tudo isso que está cercando a vida deles. Nós te pedimos agora pelo Teu Espírito Santo, como a Tua palavra diz, que o Teu amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, enche as nossas vidas com o Teu amor, fortalece a vida de cada um dos Teus amados neste dia, faz, ó Deus, com que possam viver essa palavra, sendo transformados, tendo, ó Deus, de um coração vazio, de um coração sem paz, de pessoas que perderam a alegria, que nós possamos ser transformados naqueles que têm a vívida e clara esperança num Deus que não se abala com coisa alguma. Nós queremos nos abrigar na Tua palavra, nós queremos, ó Deus, ser cheios da Tua palavra, queremos, ó Deus, firmar o nosso coração e fortalecer a nossa fé em Ti, independentemente das coisas. Que o Teu povo, que a Tua igreja, que os Teus filhos sejam fortalecidos em Ti, que tenham em seus corações a firme convicção, a clara convicção de que creem no Senhor e permanecerão inabaláveis diante de todas as coisas. Nós cremos em Ti, ó Pai. Abençoa os Teus servos, que eles aprendam a continuar crendo no Senhor, mesmo nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir esta perseverança, e a perseverança, a experiência nos enche de esperança, porque nossa esperança não está nas coisas que os homens possam fazer, nós não estamos nas mãos dos homens, nós estamos nas mãos do Senhor, nós dependemos de Ti, ó Pai. Fortalece o coração dos Teus servos, abençoa cada família, abençoa aquele que está com familiares internados nos hospitais, com diagnósticos de enfermidades, aqueles que estão desempregados, recobrem a fé, que tornem novamente a ter esperança, que tornem novamente a olhar para o Senhor, a confiar ao Senhor com todas as suas forças e olharem para o Senhor como única e poderosa solução de suas vidas. Nós abençoamos a cada um dos Seus servos, colocando sobre eles a paz que excede todo entendimento, abençoando a cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Guarde essa palavra no teu coração, firme o teu coração nisso, que o Senhor te abençoe grandiosamente, você tenha em sua vida essa plena confiança e essa plena esperança. Nós ficamos por aqui e segunda a sábado, 8h30 da noite, você acesse as nossas redes sociais, você esteja em contato com as pessoas. Quantas pessoas você conhece que precisam ouvir uma palavra como essa? Manda para elas o link, hoje é muito fácil, você pega os seus contatos no seu telefone, manda para todos eles. Peço a você, se inscreva no nosso canal do YouTube, a gente fala isso, talvez essa fala seja tão repetida nos dias de hoje, mas nos ajuda bastante aqui nas nossas transmissões, vai facilitar por demais, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Está cheio de gente desesperada, está cheio de gente precisando de ouvir essa palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente a você, a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que estavam aqui, toda a equipe que veio hoje. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor proteja a vida de cada um. Irmãos, você que é da casa, essa semana entraremos em contato com todos vocês e a gente se prepara, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer todos os dias em nossa vida. Não é só num dia especial, não é só num momento especial, o Senhor está pronto a fazer a toda hora. Se ligue em Deus, guarde-se na palavra do Senhor, aprenda a confiar no reino e na palavra do nosso Deus. Independentemente do que aconteça ao nosso redor, nós continuamos confiando no Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos com Deus.
Produção, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.